É um privilégio ser instrumento de Deus. Ele quer te abençoar. Hoje eu digo sim, verdadeiramente, para a presença de Deus na minha vida. E nós vamos estar ministrando uma palavra que se encontra lá no livro de 1 Crônicas, capítulo 13, versículos a partir do 12 até o 14. Amém? E diz assim a palavra do Senhor. E naquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: como trarei a minha arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca a si, a cidade de Davi, porém a fez retirar à casa de Obed-edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. Amém? Deus, muito obrigada, Senhor Jesus, por essa oportunidade. Esse aqui, Senhor, a tua palavra que foi lida, Senhor, nessa noite. Peço, Deus, que eu nada mais seja do que um instrumento em tuas mãos. Porque, como sempre digo, Senhor, de mim mesma nada tenho a oferecer. Mas o Espírito Santo, aquele que habita em mim na sua igreja, hoje é que falará com todos, em nome de Jesus. Amém. A arca, ela representava a presença de Deus no meio do povo. Amém? E aí eu queria começar essa ministração hoje fazendo um convite a todos vocês. Eu queria convidar a todos a dizer assim comigo. Estão prontos para repetir comigo? Não precisa abrir seus microfones, não, só repita. Eu digo sim para a presença de Deus na minha vida. Amém? Eu digo sim para a presença de Deus na minha vida. Lá no Salmos 37, versículo 5, diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Então, aquele que diz sim para a presença de Deus na sua vida, ele entrega. É necessário, quando nós dizemos sim para Deus, dizemos sim para receber a presença dele na nossa vida, no nosso lar, na nossa família, a gente entregue. Entregue e confie. Eu costumo dar um exemplo, uma comparação sobre essa questão da entrega e da confiança. Eu sempre uso esse exemplo. Um banco. Você tem o seu dinheiro, aquilo que você tem de valor, e existe o banco. Você conhece aquele banco, você descobre que é um banco de confiança, uma instituição financeira de confiança. Então você decide pegar o seu dinheiro e entregar para o banco. No devido tempo, ele vai dar o seu lucro, a sua recompensa por você ter entregado o seu dinheiro para ele. Ah, mas e a confiança? Não é para o banco, a sua confiança, só a confiança não serve de nada. Porque você pode confiar que o banco é uma instituição financeira honesta, direita, mas se você não entrega o seu dinheiro para ele, ele não pode fazer nada por você. A sua confiança não tem muita utilidade. Assim é a nossa vida diante de Deus. É necessário que você primeiro entregue a sua vida para Deus. Primeiro você entrega, depois você confia. E aí, no devido tempo, Deus te faz prosperar. No devido tempo, vem a recompensa dessa entrega, vem a recompensa dessa confiança no nosso Senhor. No banco, se você permitir, ele aplica o seu dinheiro em tantas coisas que eles inventam lá e você acaba lucrando mais. Assim é nossa vida. Se a gente deixar Deus agir na nossa vida, se a gente permitir que Deus faça, Deus nos faz prosperar, Deus nos entrega de volta muito mais do que aquilo que a gente entregou. Deus nos faz crescer, Deus nos enche da presença dele. Aleluias. Aleluias. Nesse momento aqui,
em que Davi temeu ao Senhor, ele estava vindo com a arca da casa de um homem chamado Aminadab. E lá a arca ficou aproximadamente uns 20 anos na casa de Aminadab. Mas antes de ir para a casa de Aminadab, a arca estava em Siló, sob os cuidados de Eli e de seus filhos. E aí o que acontece? Os filhos de Eli estavam cometendo muito pecado diante de Deus, estavam fazendo muitas coisas erradas diante de Deus. Ele não respeitava a presença de Deus ali, fazia coisas abomináveis aos olhos do Senhor. E Eli, seu pai, tinha conhecimento e não teve atitude de simplesmente repreender seus filhos, de honrar a presença de Deus, repreendendo. Então, um dia o povo de Israel sai e vai lutar contra os filisteus. E eles perdem a batalha. Então, eles voltam para Siló e eles decidem que eles vão levar a arca para o campo de batalha. E Eli e seus filhos não fizeram nada, simplesmente concordaram que levassem a arca da aliança para a batalha. E chegando lá, novamente eles foram vencidos. E a arca da aliança, a arca que representava a presença de Deus, foi levada pelos filisteus. Quando nós dizemos sim para a presença de Deus, nós precisamos buscar a direção do Senhor. Nem Eli, nem seus filhos, nem mesmo o povo de Israel buscou a direção de Deus para saber se era para eles subirem a batalha, se era para eles levarem a arca, a presença de Deus, para aquele campo de batalha. Ninguém pediu a direção. Talvez porque os filhos de Eli estavam em pecado, talvez porque Eli tinha deixado para lá, não repreendeu seus filhos, não buscou a direção, não valorizou devidamente a presença do Senhor e fizeram as coisas da maneira que queriam. E a arca do Senhor foi levada pelos filisteus. Aleluias. E aí, os filisteus pegam a arca, depois de matarem os filhos de Eli, pegam a arca e levam e colocam aonde? Na casa de Dagon, o Deus que eles acreditavam, um dos deuses dele. E na manhã, na madrugada, na mesma madrugada em que eles fizeram isso, a estátua de Dagon, entra um do povo lá de Adode, dentro daquela casa, e eles veem a estátua, a imagem de Dagon, caída no chão, diante da arca do Senhor. Sabe por que isso? Porque o nosso Deus é poderoso e não há quem prevaleça contra o Senhor. Deus já começou mostrando ali que ele não ficaria naquela situação, ali no meio naquele ambiente sujo, naquele templo, a adoração a um Deus de barro. O nosso Deus, ele é poderoso e ele nos guarda. Então, quando nós temos a presença do Senhor, podemos ter confiança nele, porque nós sabemos que Deus vai nos guardar de tudo. Pode Satanás se levantar contra mim, contra a tua vida, pode se levantar contra a tua família, vai se levantar, mas vai cair e vai ser esmagado debaixo do seu pé. Você só precisa tomar posse da presença de Deus e confiar. Confia no Senhor, que ele te guarda. Ele vai guardar o teu marido quando sair para trabalhar, ele vai guardar a sua esposa quando fica no lar, ele vai guardar os seus filhos, ele vai guardar os seus bens. O Senhor te guardará. Tão somente confie no Senhor. Na madrugada seguinte, mais uma vez, entra um dos de Asdod lá dentro e encontra, desta vez,
a estátua totalmente despedaçada. Totalmente despedaçada. Era um Deus de barro, sem poder, sem nada. E Deus faz isso e começa a ferir os filisteus com doenças, com hemorroidas. Sabe por quê? Para que todos soubessem que nosso Deus é santo e ele não habita em templo sujo. Então, se você tem a presença de Deus, se eu tenho a presença de Deus, eu tenho que buscar essa santidade todos os dias, porque a palavra nos diz que sem santidade nós não veremos a Deus. Deus não habita em templo sujo. Aleluia. E então os filisteus se reúnem e decidem levar a arca de volta para o povo de Israel. Mas eles ainda não estavam muito convencidos de que aquelas doenças que estavam vindo sobre eles era da parte do Senhor, do Deus vivo, Deus poderoso, Deus de Israel. Então eles pegam 2 vacas, pegam um carro, coloca a arca da aliança em cima e manda as vacas irem sozinhas. E eles ficam de longe observando e dizendo que se eles fossem na direção de Bet-Semes, então era Deus mesmo quem tinha levado aquelas doenças para ele. E se ele segue outra direção, então tinha sido simplesmente obra do acaso. Aqueles que verdadeiramente têm Deus, aqueles que estão na presença do Senhor, ele reconhece o sim de Deus. Ele reconhece o não de Deus. Ele sabe quando Deus diz aguarde. Somente aqueles que estão na presença do Senhor têm esse discernimento para entender. Mas Deus provou a eles e as vacas saíram berrando o tempo inteiro até chegar em Bet-Semes. E foi provado, e eles viram que Deus é o Todo-Poderoso e que havia sido Deus quem tinha levado aquelas enfermidades para o povo dele. E eles então retornam. Chegando lá em Bet-Semes, havia um grupo de homens que estava ali colhendo trigo. Estava ali colhendo trigo. E quando eles avistaram a arca, se alegraram. Ficaram felizes. A arca estava de volta para o povo de Israel. Aleluias. Mas, aí o que eles fizeram? Até aí eles fizeram tudo certinho. Eles pegaram aquelas vacas, ofereceram sacrifício. Estava ali todo mundo feliz e tal, mas cometeram um erro. Eles olharam para dentro da arca e não era permitido que eles olhassem dentro da arca. E então Deus feriu aquele povo. Mais de 50.000 daquele lugar foram feridos com enfermidades, porque aqueles homens cometeram o erro de olhar dentro da arca. E toda vez que nós fazemos as coisas pela nossa própria vontade, fora da direção de Deus, fora daquilo que Deus determinou, a gente acaba cometendo erros. Então nós precisamos nos limitar à vontade de Deus, que é boa, perfeita e soberana e agradável. Se Deus te mandar, vá. Se Deus não te mandar, não vá. Se Ele mandar, vá, porque Ele garante. Se Ele falar não, mesmo que você queira ir, mesmo que você entenda que aquilo que você quer é bom para você, pare. Porque senão você vai atrair maldição para a sua vida e para a vida daqueles que te cercam. Aleluias! E foi a partir daí que eles decidiram que a arca não deveria ficar ali e levar então para a casa de Aminadab. Eu não sei como é que Aminadab recebeu a arca da aliança. Eu não sei se ele recebeu com alegria, porque a presença de Deus estava indo para a sua casa. Diz a palavra do Senhor que levaram para lá, para a casa de Aminadab, e a arca ficou no outeiro. Eu não sei se ele teve medo de receber
a arca ali, devido ao histórico, né? Porque se a gente analisar o último percurso da arca, ela tinha trazido muita coisa ruim. Os filhos de Finéias, os filhos de Eli, Hofni e Finéias, tinham morrido, enquanto quando Eli recebe a notícia, cai para trás, morre. A arca é levada para o templo de Dagon, né, lá para as terras dos filisteus, e é ferido. Mais de uma cidade foi ferida. Chega em Bet-Semes, também ferido. Então, não sei como ele recebeu. Se de repente ele achou que era muita responsabilidade, e ele não queria aquela responsabilidade para a vida dele, mas a arca estava ali, e talvez por isso ele não tenha dado o devido valor à presença de Deus na casa dele. Não sei. Eu sei que a Bíblia não relata nenhum acontecimento sobrenatural, nem nenhuma prosperidade ao longo desses 20 anos que a arca ficou na casa de Aminadab. Aleluia. Nós não devemos nos acostumar com a presença de Deus. O que é isso, irmã Jô? Tá ficando doida falar uma coisa dessa? A gente não pode se acostumar com a presença de Deus na nossa casa? Vou te explicar o porquê. Porque quando a gente se acostuma demais, a gente perde a dedicação e começa a dar lugar ao relaxamento. Você quer ver um exemplo? Tem menos de um ano que eu comprei um sofá aqui para minha casa. Quando as crianças subiam, sentavam, só podia sentar, não podia botar o pé no sofá, que eu brigava. Se eu visse qualquer movimento, elas respiravam, eu brigava. Porque o sofá era novo, eu não queria que elas bagunçassem o sofá. Hoje, elas correm no sofá e ainda fazem de pula-pula. Só Jesus. Ainda brigo. Mas já me acostumei. Assim somos nós. Se a gente se acostuma demais, a gente relaxa. Então, a presença de Deus na nossa vida tem que ser novidade todos os dias. Porque se a presença de Deus é novidade, a gente permanece no primeiro amor. E quando você está no primeiro amor, você se dedica, você se entrega, você busca a direção, você faz tudo o que o Senhor te ordena fazer. Aleluias! Não devemos nos acostumar com a presença de Deus, mas devemos nos dedicar o tempo todo. Aleluias! Então, Davi decide buscar a arca da casa de Aminadab. E ele prepara um carro novo. Faz tudo, sabe? Com boa intenção. Com o melhor, vou pegar um carro novo, eu vou pegar os melhores bois e eu vou trazer a arca da aliança para Jerusalém. Ele tinha boa intenção quando ele fez isso e foi lá e trouxe. Só que chegou num determinado lugar, os bois, eles estavam todos alegres vindo, a arca da aliança estava saindo da casa de Aminadab, estava indo para Jerusalém, cidade de Davi. Mas aí os bois tropeçam. E quando tropeçam, a arca da aliança que ia caindo, Uzá, que era filho de Aminadab, bota a mão para segurar. E ele é morto na hora. Eu sempre tive dificuldade de entender por que Deus matou uma pessoa que estava tentando fazer algo bom. Ele estava tentando segurar a arca, a presença de Deus para não cair. E Deus matou ele na hora. Aleluias. Sabe por quê? Porque nós não podemos estar na presença de Deus de qualquer maneira. Nós não podemos estar na presença de Deus de qualquer maneira. Você tem que estar na presença de Deus em santidade. Aleluias! Havia todo um jeito de carregar a arca que Deus havia determinado.
Se você faz as coisas diferente daquilo que está na palavra de Deus, diferente daquilo que Deus determinou, então você está na presença de Deus de qualquer maneira, e nós não podemos. Havia duas argolas de cada lado, onde eles colocavam duas madeiras, e a arca não era para ser carregada nem em carro novo, nem em carro velho, nem no melhor que tiver no meu coração. A arca tinha que ser carregada da maneira que Deus determinou. Eram pelos levitas. Colocavam essas duas madeiras, 4 homens que deviam estar consagrados ao Senhor, era que deveria carregar a arca do Senhor. E foi aí que eu entendi o porquê que Deus havia matado Uzá naquela hora. Porque eles estavam levando a presença do Senhor, representada naquela arca de qualquer maneira, e não como Deus queria. Talvez Davi estivesse achando que estava agradando o coração de Deus. Sabe? Porque ele estava fazendo o melhor. Ele teve dedicação em pegar o melhor carro, os melhores bois, em fazer. Era o melhor. Só que o melhor para Deus, a maneira da gente agradar o coração de Deus, não é fazendo aquilo que a gente acha melhor, não é com boa intenção, é com obediência. Se Davi tivesse obedecido aquilo que Deus havia determinado, de como seria que deveria carregar a arca, talvez Uzá tivesse vivo, tivesse ficado vivo, não tivesse morrido. Então, quem agradar o coração de Deus? Eu quero agradar o coração de Deus. Então, nós precisamos obedecer. Boa intenção não agrada a Deus. O que agrada a Deus é obediência. Aleluias! Nós não podemos estar de qualquer maneira na presença de Deus, por melhor que sejam as nossas intenções. A presença de Deus requer de nós obediência. Então, se nós temos a presença de Deus, nós precisamos obedecer. Foi aí, a partir daí, que Davi decide, então, fazer a coisa certa. Ele se entristeceu de ver que um homem havia morrido pela desobediência dele. Então, ele decide, vou fazer a coisa certa. E decide deixar a arca na casa de Obed-edom. E foi preparar tudo. E aí ele recebe, Obed-edom recebe a arca da aliança com alegria. Ele recebe com dedicação. Ele coloca no centro da sua casa. E é isso que Deus quer de nós, que Ele esteja no centro da nossa vida, para que Ele possa nos fazer prosperar. E ficou ali durante 3 meses, como diz a palavra do Senhor. E tudo quanto ele tinha, Deus abençoou a ele e a tudo quanto ele tinha. Quem tem a presença de Deus, a presença de Deus, o Senhor, requer dedicação. Obed-edom se dedicou dia após dia durante aqueles 3 meses em fazer aquilo que agradava ao Senhor, em fazer tudo da maneira que Deus determinou. E é isso que Deus espera de nós, dedicação. Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E não tem como você ter uma adoração verdadeira se você não busca a presença do Senhor e se você não se dedica à obra dele, não se dedica àquilo que ele te chamou para fazer. Aleluias! A Bíblia não fala claramente se Obed-edom era rico ou se era pobre, se as terras deles eram férteis, se não era, se o gado dele se reproduzia ou não, se tinha filhos ou não. Deus, a palavra não especifica isso, mas o que Deus deixa bem claro é que todo aquele que recebe com alegria e entrega e obediência e dedicação, o Senhor abençoa grandemente. Todo aquele que o recebe, Ele abençoa. Aleluias! E para finalizar, que eu acho que eu já falei muito,
Para finalizar, meu querido, a presença do Senhor, ela é transformadora. Ela transformou a casa de Obed-edom. Não importa quem ele era, o que ele tinha, se não tinha, importa, é que ele deu muito mais. Deus deu muito mais a ele. Deus o fez prosperar, Deus o abençoou. E hoje Deus está aqui, Deus está aí, querendo te abençoar, querendo que você tão somente busque a presença dele, tão somente se dedique a ele, faça aquilo que ele te chamou para fazer, porque ele quer te abençoar. E hoje, eu quero essa presença transformadora de Deus na minha vida. Hoje, eu digo sim, verdadeiramente, para a presença de Deus na minha vida, na minha família, na minha casa. Se você que está aí, deseja essa presença de Deus, levanta sua mão e diga: eu quero essa presença poderosa e transformadora na minha vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor.